O Manhã Bandeirantes traz agora como destaque um serviço que o campineiro conhece bem e vai ser a oportunidade da gente tirar algumas dúvidas sobre ele. Eu estou falando do Poupa Tempo. O Poupa Tempo está avançando num processo de digitalização com a expectativa de reduzir o tempo de atendimento, isso que já vem acontecendo, e gerando uma economia de 228 milhões de reais. Há, inclusive, um estudo feito pelo governo do estado que aponta um reconhecimento por 98,7% dos cidadãos paulistas. Conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes, às 11 da manhã, nosso convidado é o Carlos Neto Vaz, diretor de Serviços ao Cidadão do Prodesp, que é o processamento de dados do estado de São Paulo, responsável pelo Poupa Tempo. Carlos Neto Vaz, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos de Campinas e região. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando com os ouvintes da região e vai ser um prazer a gente tirar essas dúvidas aí. Quais foram os avanços nesses últimos anos que fizeram gerar essa economia de 228 milhões de reais e a possibilidade de reduzir o tempo de atendimento, Carlos? O Poupa Tempo ele trabalha muito com uma gestão de inovação, não esquecendo a excelência do atendimento. Quando nós falamos em atendimento, só no ano de 2024 foram mais de 45 milhões de atendimentos nos postos, mais de 76 milhões de interações digitais, uma queda na redução de espera dentro do posto de 13 para 6 minutos, e a transformação digital ela acaba ajudando a população a sentir essa melhoria, essa excelência no atendimento. Claro que muito treinamento, muita capacitação dos funcionários ali presenciais, e isso vai ajudando a redução no tempo de melhora e uma economia que foi vista e sentida, que foi de 228 milhões em todo o sistema do Poupa Tempo, né? Há uma expectativa de novos serviços em breve também serem colocados à disposição do cidadão no Poupa Tempo? Isso vem ao longo do ano acontecendo, né? Nós temos aí mais de 3.700 serviços disponíveis no nosso canal digital. Algumas empresas também, como o Corém, exemplo, tá? Ela está fazendo parte da nossa jornada física e, assim, abre possibilidade de outros serviços também incorporarem. Mas o aumento no canal digital, ele já passou de 3.700 ofertas de serviços de todo o governo do estado do Rio de Janeiro no nosso canal Poupa Tempo. Nath Luquezzi, conosco o Carlos Neto Vaz, diretor de Serviços ao Cidadão do Prodesp, falando sobre o Poupa Tempo, um dos patrimônios aqui do nosso estado de São Paulo, um serviço que eu já usei, posso dizer que sempre funcionou para tudo que eu precisei utilizar, principalmente com renovação de documentos, entre eles a CNH. Nath. Sim, bom dia, Carlos. Uma coisa que me pega muito, né, nessa nossa era de digitalização são as pessoas idosas. Como que foi essa adaptação? Quais que foram os desafios? Já deu para sentir alguma mudança nesse comportamento, na satisfação desses usuários também na população mais idosa? A população mais idosa ela conta com a oferta física e uma oferta digital dentro do seu celular, mas a oferta física ela continua e há um tratamento todo especial para essa classe de idosos dentro dos nossos postos, em treinamento, conversando com eles, olha, não caiam um encontro também de venda de serviços públicos que são gratuitos. Então, assim, há um treinamento e há uma preocupação do governo para os mais idosos. E a partir de um momento, o letramento digital ele vai se transformando mais usual para esse pessoal, para essa classe de idoso. Importante falar sobre isso porque há, inclusive, no próprio site do Poupa Tempo, um alerta de cuidado com o golpe. Não pague pelo seu agendamento. Em nossos canais oficiais, ele é gratuito, pessoal e intransferível.
Os bandidos têm usado o poupa-tempo como chamariz para as vítimas que acabam ainda caindo nesse tipo de modalidade criminosa? Olha, a gente, junto com a nossa comunicação, com todos os canais digitais do governo do Estado de São Paulo, ele vem alertando para que usem os canais oficiais e não paguem pelo serviço público, que é estritamente gratuito. Então, a gente vem fiscalizando fisicamente nos postos, a gente vem alertando nas nossas redes sociais para que não caiam em golpe. Nath? Nessa questão de inclusão e acessibilidade, vocês também têm, né, esse compromisso de promover um atendimento cada vez mais acessível. Inclusive, teve a implantação da Central de Interpretação de Libras. Como que tem sido? Onde está disponível tudo isso? Como que foi essa iniciativa? Olha, Libras está disponível tanto pelo canal digital como em todos os postos, tá? Os 245 postos eles estão disponíveis com essa ferramenta e com pessoas capacitadas para isso, tá? Então a oferta é para todo o estado de São Paulo. Perfeito. Nós estamos conversando com o Carlos Neto Vaz, diretor de Serviços ao Cidadão, sobre o poupa-tempo, ele que é da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Aqui em Campinas, Carlos, há uma dúvida frequente com relação ao fechamento de uma unidade do poupa-tempo no centro da cidade. Houve o deslocamento para que o atendimento fosse feito dentro de um shopping center. É uma tendência que as agências do poupa-tempo sejam deslocadas de regiões centrais para áreas como shoppings ou é um caso específico de Campinas? Caso específico, ali nós vimos uma necessidade de melhoria na estrutura e no recebimento, na qualidade e o conforto do cidadão. O shopping ali oferecia uma qualidade melhor para o cidadão e, obviamente, uma redução de custo. Mas não há tendência, é somente uma preocupação em atender melhor a população local. Por hora, não há previsão de reativar uma agência no centro de Campinas do poupa-tempo. Não, porque o poupa-tempo em Campinas e toda a região, ela está muito bem atendida. Só no poupa-tempo de Campinas, dentro desse shopping, são mais de 60 mesas, tá? E a gente ali tem um tempo de espera de 12 minutos. Então, a gente, lógico que tem um outro posto que é mais voltado para o digital, mas não há necessidade de novas aberturas e não vai haver nenhum tipo de fechamento do poupa-tempo. Muito pelo contrário, a gente está procurando prover melhoria na qualidade do atendimento. Perfeito. E uma coisa, eu estive no poupa-tempo recentemente e, de fato, a redução nesse tempo médio de espera foi muito impactado. Mas você acha que a longo prazo isso possa vir a diminuir ainda mais, ter mais serviços que possam ser feitos apenas no digital, porque isso facilita muito a vida? Sim, o governo do estado, o governador Tarcísio, ele investe muito nos canais digitais para poder prover conforto a todos os cidadãos paulistas. E com relação ao poupa-tempo móvel, essa também é uma modalidade que vem sendo mais aproveitada no estado de São Paulo? Sim, nós vamos inclusive reativar nos próximos 2 meses a carreta do poupa-tempo. Ela passou por uma transformação, uma reforma muito significativa, tanto em serviços digitais, uma jornada diferente que vai acontecer nessa carreta para a gente poder prover mais oferta de serviços diários dentro dessa carreta e em breve, aonde tem uma localidade que tem um tempo de espera para receber um serviço público, ela vai receber sim a carreta do poupa-tempo. E como a digitalização ao longo dos anos, né? Qual que é no final de tudo isso, né? Qual que é um parâmetro geral desses últimos anos? O que foi sendo implantado aos poucos para chegar até aqui? Como foi esse processo? Essa jornada digital, ela vem sido pensada, ela vem sido trabalhada, inclusive pela Companhia de Processamento de Dados, a Prodesp. Ela tem um desafio de levar o letramento e ela também tem um desafio de levar todos os serviços a serem finalizados digitalmente. Então, é um desafio diário.
são mais de 2, 3 diretorias pensando todo dia e efetivando operacionalmente essa digitalização. Então, assim, ela já iniciou e ela não tem como retornar. E ela vai casar muito com o atendimento e o treinamento que a gente dá presencialmente. Para a gente finalizar, o Reinaldo tem uma dúvida, nosso ouvinte que escreve aqui da cidade de Campinas, e acredito que seja dúvida também de muita gente. Ele diz que mora na cidade, mas ele trabalha em Americana e ele queria aproveitar o tempo para aproveitar o serviço no Poupa Tempo durante ali o horário da jornada. Morador de uma cidade pode usar o serviço do Poupa Tempo de outro município no estado de São Paulo? Claro, claro. Ele de qualquer lugar de São Paulo, ele pode fazer o uso das ferramentas digitais, como também dos aplicativos, das lojas de aplicativos, do celular, para poder fazer o uso do canal digital. Caso tenha que ter uma jornada física, ele pode ir em qualquer posto Poupa Tempo disponível em 245 municípios. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes Campinas, com o Carlos Neto Vaz, que é diretor de serviços ao cidadão da Prodesp, falando a respeito dos serviços do Poupa Tempo. Carlos, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo dia de trabalho a você e a toda a equipe do Poupa Tempo. Eu que agradeço, Heitor. Muito obrigado a todos os ouvintes aí da região de Campinas.